Glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor que preparou essa noite para nós estarmos aqui, mais uma vez, cultuando, adorando ao nome do nosso Deus. E, particularmente, nesse culto que nós trazemos à memória, esse congresso que o Senhor colocou no coração da pastora Adriana, para nós vivenciarmos, irmãos, estes 3 dias. Esses 3 dias que, como diz o enunciado desse congresso, o post que a gente fez para anunciar, eles realmente são completamente fora da curva, eles são extraordinários. Eles têm tanto do Senhor, é o ápice da revelação, do amor do Senhor, do perdão do Senhor, da graça, da misericórdia. E a nossa oração juntos nesta noite é para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos leve em águas mais profundas nessa noite a respeito deste assunto. Que sacrifício é esse? Que amor é esse? Que entrega é essa? Que graça é essa que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas? Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler juntos apenas os versículos 1 e 2. Mateus 26, a partir do versículo 1, conforme você encontrar, glorifica o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta e a fechar por mais um momento os seus olhos, e vamos clamar, como já foi orado nessa noite, pela revelação do Espírito Santo, à luz da sua palavra, as nossas vidas. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na sua presença santa. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo seu sacrifício de 2000 anos atrás. Nós queremos te agradecer pela eleição do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essas portas abertas e por o Senhor ter permitido que nós chegássemos até aqui. Nós queremos te agradecer pelo acesso à sua palavra, pela fé que o Senhor gerou no nosso coração. E clamarmos em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa vir e se revelar a nós, se revelar, Senhor, de forma profunda, de forma extraordinária, de tal maneira que nós saiamos daqui, Senhor, mais convertidos ao Senhor, mais conformados à sua palavra, mais cheios do teu Espírito e mais desejosos, Senhor, de uma vida de renúncia e santidade, como o Senhor é digno de encontrar em nós. Capacita-nos, Senhor, para a tua vontade, libera a tua palavra, segundo a porção que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. O Senhor tem a primazia, Senhor, vem com poder, com autoridade, com unção, vem estabelecer, Senhor, todo o propósito santo que o Senhor tem para nós, que caia por terra em nome de Jesus todo impedimento, todo roubo, Senhor, que apenas o teu Espírito tem o poder de se manifestar neste lugar. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Nós lemos, especialmente no versículo 2, que Jesus estava anunciando algo aos seus discípulos, dizendo: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nós vamos dividir a nossa linha de pensamento nessa noite nessas 2 partes. Eu gostaria de começar pensando conosco a respeito desse celebrar a Páscoa. Jesus, então, ele anuncia aos seus discípulos, ele sabia que esta era toda a movimentação que estava acontecendo em Israel. Todo mundo já estava se preparando, porque dali a 2 dias, todo o povo iria se reunir para estabelecer, para festejar, para trazer algo de muita importância à memória. As festas, elas foram instituídas pelo Senhor com este objetivo. Era o momento deles pararem, deles saírem da rotina, deles prepararem coisas muito específicas para dar a oportunidade para eles próprios e para as gerações viverem, conversarem, estarem ali, em torno da mesa, sendo ministrado a respeito de algo tão extraordinário que havia acontecido. E essa Páscoa, a respeito da qual Jesus estava falando, era a última Páscoa que seria celebrado com essa intenção, de trazer à memória a libertação para o povo do Senhor, de Israel. Então era algo muito grande que estava acontecendo. Os discípulos não conseguiam, naquele momento, entender tudo o que Jesus estava dizendo. Eu imagino o quanto ainda era confuso para eles ouvir Jesus anunciar a respeito da sua crucificação. A Páscoa, até aquele momento, ela era uma festividade instituída pelo Senhor para trazer fortemente à memória do povo quem era o Deus que eles serviam. O Deus que com mãos poderosas, num determinado tempo, no tempo estabelecido pelo Senhor, porque tudo é estabelecido pelo nosso Deus, há tempo para todas as coisas. No tempo estabelecido pelo Senhor, o Senhor levanta com mãos poderosas a vida de Moisés, a vida de Arão, e prepara o povo para que fosse anunciado através da nação de Israel. Uma terra aos olhos humanos tão pequena, uma terra inclusive desértica. Talvez se fosse para nós escolhermos uma nação para nos representar nessa terra, nós que somos tão visuais, tão levados pelas circunstâncias, Israel talvez fosse uma nação que nunca passasse pela nossa mente. Mas nós servimos a um Deus que não se move por aquilo que é visual. Nós servimos a um Deus que não se preocupa com cenários contrários. O Senhor não se preocupa com uma terra infértil. O Senhor não se preocupa com um coração duro. Poderoso é o nosso Deus para estabelecer o seu propósito exatamente segundo o conselho da sua vontade. E aprove ao Senhor escolher uma nação tão pequenininha para ser o instrumento poderoso nas suas mãos para anunciar a todas as outras nações quem era o grande eu sou. Por intenção do Senhor, o Senhor usa uma predisposição de dureza que já havia no coração de Faraó. O Senhor usa até a dureza do coração de Faraó para estabelecer os seus propósitos. Por isso, irmãos, toda a nossa preocupação deveria ser estar na posição que o Senhor deseja que nós estejamos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não se preocupe com os corações endurecidos, não se preocupe com os grandes poderes dessa terra, não se preocupe com os cenários contrários. Toda a nossa preocupação deveria ser essa, irmãos, estarmos exatamente na posição que o Senhor nos instrui a estarmos, porque todo o restante é com Ele, e poderoso é o Senhor para mover. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor usa essa dureza de coração de Faraó.
E o Senhor vai enviando pragas sobre o Egito, para cada praga destronar um Deus que era adorado naquele lugar, e para cada praga anunciar ao povo de Israel, a todas as outras nações, ao próprio povo do Egito, quão grande era o Deus de Israel. Quão grande era o Deus que havia escolhido aquele povo tão pequeno. Quão grande era o Deus que havia escolhido uma terra tão imprópria. E toda a história vai se desenrolando até chegar à 10ª praga, tão conhecida por nós. O Senhor sabe aonde tocar para mover qualquer pessoa. Nós não precisamos criar muitas estratégias, irmãos. Nós precisamos estar atentos às direções que o Senhor nos dá. Nós servimos a um Deus de estratégias. Nós servimos a um Deus que enxerga aquilo que a gente não enxerga, que sabe aquilo que a gente não sabe. O Senhor estabelece aquela última praga e prepara o povo de Israel. E dá uma ordem extremamente profética, que eles viveriam, apesar de não terem ainda a plena clareza de tudo aquilo que estava sendo representado naquele momento. Para eles tinha um valor enorme, mas representava algo ainda mais grandioso, que estava para ser revelado. O Senhor dá ordem que cada família, então, apegasse, matasse um cordeiro, nada do cordeiro poderia sobrar para o dia seguinte, nada poderia ser cozido, tudo precisava ser assado, e eles deveriam comer este cordeiro com pães asmos, com pães que não seriam fermentados. O Senhor estava dizendo para eles, ensinando para eles a respeito da pressa daqueles dias, e eles comeriam um cordeiro com pães asmos e ervas amargas para eles trazerem à memória todo o sofrimento que eles viveram ao longo de todos os anos que eles estiveram como escravos ali no Egito. O Senhor não queria que em momento nenhum eles se esquecessem que o tempo no Egito foi um tempo amargo, foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de grande dificuldade, porque a gente conhece a história. Poucos episódios depois, poucos dias depois, quando uma dificuldade nova aparece, eles se esquecem do sofrimento do Egito e chegam a desejar voltar para aquele lugar. Porque, irmãos, às vezes momentos de luta, eles nos confundem. Todas as vezes que nós focamos demais em uma situação, todas as vezes que nós focamos demais em um problema, o nosso entendimento ele fica limitado. As nossas ações vão ficar embaraçadas se nós não nos afastarmos um pouco e procurarmos entender todo o cenário que o Senhor está forjando. Às vezes a gente para por uma situação, sendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. A primeira dificuldade fez eles esquecerem que aquele tempo era um tempo de escravidão, de sofrimento, inclusive impedidos de servirem ao seu Deus. E por desejarem algo que eles tinham acesso para comer, eles se esquecem do peso daquela servidão. Tudo tinha um peso profético grandioso demais para eles entenderem naquele momento. Hoje a gente sabe que o cordeiro, ele fazia alusão àquilo que estava para ser revelado na cruz para nós, ao próprio Senhor Jesus. Hoje a gente sabe que a festa da Páscoa ela era muito importante e precisava ser celebrada de ano em ano, no primeiro mês, no mês de Abibe, para o povo já começar ali a trajetória durante um novo ano, trazendo à memória: poderoso é o nosso Deus. Nós servimos ao Deus que com mãos poderosas nos livrou do Egito. Nós servimos ao Deus que com mãos poderosas poupou a vida dos nossos primogênitos e cobrou a vida dos primogênitos do povo do Egito. Nós servimos ao Deus que abriu um mar vermelho. Nós servimos ao Deus que nos sustentou no deserto. Nós servimos ao Deus que nos entregou a terra prometida. Nós servimos ao Deus que cumpriu cada uma das suas promessas, como já foi dito aqui na abertura deste culto, porque nenhum propósito do Senhor cai por terra sem se estabelecer nenhum plano do nosso Senhor. É frustrado, irmãos.
Então o Senhor estabeleceu essa festa para eles trazerem isso à memória. Que eles serviam ao Deus poderoso que havia usado de grande poder para tirar o povo da terra do Egito. A Páscoa fazia exatamente alusão a essa passagem, passar por cima. O cordeiro que foi imolado antes de ser consumido, antes de ter a sua carne comida. O sangue, que também vai ter um símbolo muito grande até hoje para nós. Ele foi usado para besuntar ali os umbrais da porta. E deixava uma marca física de algo espiritual que o Senhor estava estabelecendo. Aonde havia o sangue do cordeiro, não haveria morte. Aonde havia o sangue do cordeiro, o espírito da morte passaria por cima das casas. E só seriam feridos os primogênitos de Israel. Então esse era tudo que o Senhor entregou para o povo no Egito. E estabeleceu a festa da Páscoa para que eles sempre trouxessem a sua memória. Qual era a sua história? Qual era o seu Deus? Sabe por quê, irmãos? O Senhor faz isso. Ninguém nos conhece mais do que o nosso Deus. E o Senhor sabe que infelizmente nós temos essa tendência na nossa carne de muitas vezes, facilmente, nos esquecermos. Quantas vitórias o Senhor já nos entregou? Quantos milagres nós já vivemos? Quantas promessas já se cumpriram? E às vezes quando o cenário se torna contrário, quando o mar se torna revolto, quando chega um momento de escassez, quando nós somos traídos, abandonados, quando somos blasfemados, quando um gigante se levanta contra as nossas vidas, às vezes isso é suficiente para nós nos esquecermos. Quem é que tem nos sustentado? Quem é que nos chamou? Quem é que nos redimiu? Quem é que preparou tudo? E os planos dele não se frustram. E nenhum ai cai por terra da palavra do Senhor sem se cumprir. Nós temos essa tendência horrível de nos esquecermos. Por isso o Senhor, ele nos convida a trazermos a memória. Trazermos a memória. Somos habituados a essa frase, não somos? Uma vez por mês a gente é convidado a trazer à nossa memória o que o Senhor estava estabelecendo naqueles dias. Então aquela Páscoa que Jesus pediu para os discípulos começarem a preparar, irem até um homem que emprestaria um cenáculo para que eles ceiassem junto naquela noite, seria a última Páscoa que seria celebrada com esse objetivo. Com o objetivo de trazer à memória a libertação do Egito. Porque havia chegado um momento daquilo que foi profetizado ser estabelecido, ser vivido. E aquela libertação que é tão grandiosa, que apresentava tanto do poder de Deus, do amor do Senhor, ia se tornar pequena até, comparada com a grande libertação que o Senhor estava para estabelecer nos dias que se seguiam. Porque não é mais um animalzinho, um cordeiro que seria imolado. Não era mais o sangue de um animal que seria derramado, mas do próprio Deus. Aprove ao Senhor fazê-lo moer, fazer enfermar ao Rei da Glória. Aquilo que era profético, aquilo que era simbólico, aquilo que era sombra do que ainda havia se revelar e estava para ser estabelecido aos olhos de toda a humanidade e registrado para que hoje nós pudéssemos trazer à memória. A grande libertação do Egito se torna pequena comparada a que o Senhor estava para derramar sobre toda a terra, a alcançar geração em geração, de eternidade em eternidade, até se estabelecer todo o plano de salvação que o Senhor tem. Oi, irmãos. E sobrevivendo todas as tentativas do homem, do mundo e do inferno de fazer calar a voz profética do Senhor. Mas esses dias foram tão extraordinários. E o Senhor que projetou, que fez esses planos é tão grande que nada impediu. E nós estamos aqui nessa noite para trazermos mais uma vez a nossa memória e glorificarmos o nome do nosso Deus.
O Senhor disse duas coisas, então, olha, está para ser celebrada a Páscoa, e eu estou me preparando para ser crucificado. Sabe, irmãos, às vezes quando tem muitas coisas acontecendo, quando a gente recebe muitas ordens, a gente precisa estabelecer as coisas, senão a gente se perde. E eu fico imaginando os discípulos ouvindo isso. E eu imagino Nó, que deu na cabeça deles o ouvir mais uma vez. Como assim? O nosso mestre, o Messias prometido, aquele que a gente imagina que é o libertador de Israel. Porque apesar de ser, eles não tinham ainda revelado por completo que libertação era essa. Eles achavam que Jesus iria se posicionar contra Roma, que era o império dominante que trazia tanto sofrimento para a vida de Israel naquele momento. Eles não conseguiam juntar as duas mensagens. Como assim? O nosso libertador sendo crucificado, vou fazer o seguinte, vou me concentrar na Páscoa. Eu sei o que eu preciso fazer para que a Páscoa seja celebrada. Vou preparar o cenáculo, vou preparar os alimentos, cordeiro, pães asmos, ervas amargas. O que será que Jesus quer dizer com tudo isso? Mas na noite em que Jesus foi traído, ele reuniu os seus discípulos e Jesus, ele revela que ele desejava esse momento. Ele desejava aquela comunhão que ele teria ali com os seus discípulos, com aqueles que haviam acompanhado a explicação de cada parábola, como nós temos estudado aqui nos domingos pela manhã. Aqueles que haviam contemplado os milagres, aqueles que viram o maior número de milagres, aqueles que tiveram a oportunidade de andar sobre as águas, aqueles irmãos que conheciam o cheiro de Jesus nessa terra. Jesus desejou estar com eles. Jesus sabia que espiritualmente iniciava-se o momento mais difícil para ele e humanamente ele encerrava um capítulo importante da história da humanidade. Jesus reúne, como a gente tem alegria em nos reunirmos com aqueles que a gente ama. Não é assim até hoje? A gente não se alegra quando a gente sabe que está chegando um dia que a gente vai encontrar pessoas que a gente ama. Eu imagino Jesus 100% homem e 100% Deus, com essa expectativa que tantas vezes é banalizada por nós e não deveria ser. Para que tudo seja preparado para aquele dia. Jesus até o último momento é tão didático, tudo que ele faz é tão poderoso. Até hoje a gente mergulha nessas palavras e o Espírito Santo vai nos revelando em cada gesto, em cada palavra, uma expressão tão grande de amor, de poder, de ensino, de humildade, de prática da palavra. A gente tinha essa oportunidade, eles tiveram, hoje a gente conhece em partes através da palavra, do verbo estar encarnado, do amor estar encarnado. E Jesus vive a última Páscoa e estabelece a primeira ceia, que a gente representou neste pequeno cenário aqui na frente. O sangue de Jesus derramado, o corpo de Jesus partido, que a gente precisa trazer à memória o que significa todos os meses, cada culto que o Senhor nos dá a oportunidade, a gente precisa viver, é por isso que nos é entregue um pedaço de pão, é por isso que nos é entregue, obrigada, o cálice com suco de uva, para a gente ter essa oportunidade, irmãos, de tocar, de vivenciar. A mensagem que precisa ser trazida para nós isso é real. Isso é real. Jesus estabeleceu isso na primeira ceia. Ele se reúne então com os discípulos. Ele anuncia que um deles vai trair. E a palavra do Senhor nos ensina que Satanás já havia tomado o coração de Judas e ele sai para fazer aquilo que ele havia se proposto a fazer. E existe uma frase registrada na palavra do Senhor que gela a nossa espinha, né, quando a gente lê. Jesus chegou a declarar que o Filho do Homem, ele iria ser entregue, como ele havia sido destinado a ser entregue, mas ai daquele por meio do qual ele havia sido entregue.
Jesus, ele se entrega de livre vontade. Jesus, ele se entrega porque essa era a vontade de Deus. Jesus, ele se entrega porque era necessário. Como é triste imaginar uma participação nisso. E a gente vai pensar mais para frente a respeito disso. Jesus, então, ele anuncia o traidor. Jesus, ele prepara Pedro. Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Jesus anuncia mais uma vez a sua morte. E Jesus estabelece a nova aliança. A aliança perfeita. A aliança sem emenda, sem quebra. A aliança perpétua. A aliança que não vai ser substituída. Todo o Antigo Testamento ele é sombra daquilo que estava para ser revelado. Tudo aquilo que foi tão grande, que eles viveram, que o Senhor havia estabelecido, que eles sempre trouxessem à sua memória, tudo começa a fazer sentido, tudo começa a se materializar, tudo começa a ser vivenciado e registrado, porque era algo extraordinário, porque era o ápice do plano da salvação do nosso Senhor para toda a humanidade. Jesus naquela noite então ele toma o pão e ele diz algo, ele diz, olha, este pão ele é o meu corpo que será partido por vós. Jesus faz a mesma coisa com o vinho, ele diz, olha, este é o cálice da nova aliança. Este é o sangue derramado em favor de vós para a remissão de pecados. E o Espírito Santo, e a minha oração é para que o Espírito Santo revele mais uma vez nessa noite o quão isso é real, irmãos. Esse ser partido que Jesus declarou naquela noite. A pastora Adriana ama fazer essa parte, né? O pão sendo partido representa o corpo de Jesus sendo partido. O suco de uva que nós tomamos representa sangue derramado. E isso não é, agora, algo para ser banalizado por nós ouvirmos todos os meses. Nessa noite eu clamo, Espírito Santo, em nome de Jesus, revela a nós a profundidade de tudo isso. Do corpo ser partido, do sangue ser derramado. O sofrimento de Jesus começa quando ele encerra a ceia, eles cantam um louvor e ele vai para o Getsemane. Agora já sem todos os discípulos, mas com aqueles mais queridos, com aqueles mais íntimos, com aqueles irmãos que ele desejou que estivesse com ele até o último momento. E ele mantém eles perto durante todo o tempo que foi possível, que é até a chegada no Getsemane. Mas já na sua guerra em oração, eles não conseguem participar. Jesus vai para a presença do Pai. E humanamente falando, irmãos, ele chega a suar, a transpirar gotas de sangue. E a medicina diz que isso é real, que pessoas debaixo de um estresse tamanho, o seu corpo começa a entrar em colapso, vasos sanguíneos começam a se romper, e o sangue se mistura com o suor, e Jesus goteja sangue no Getsemane, numa batalha espiritual, porque aquilo que nós ainda não tínhamos dimensão, aquilo que os discípulos não tinham dimensão, aquilo que era profético no Antigo Testamento estava para ser vivido. E viver é muito intenso, irmãos. Como é diferente nós anunciarmos uma dor e nós vivermos uma dor. É uma proporção completamente diferente. Mas o Espírito Santo é poderoso para nos revelar, para nos permitir enxergarmos, visualizarmos tudo isso nessa noite em nome de Jesus. Jesus vai batalhar em oração e ele vai clamar isso ao Pai, Senhor. Eu sei o que está por vir, eu sou o Verbo encarnado, eu conheço a história antes da fundação do mundo.
Eu sei quem o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo. Nada é novidade para Deus. Onisciente, sabendo de tudo. Ele goteja sangue dizendo para o Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, Senhor, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Por 3 vezes o Senhor clama, e é nesse momento que ele chora. E é nesse momento que ele transpira, e é nesse momento que ele se desespera, e a gente aprende, irmãos, o valor da oração. Sabe, irmãos, a nossa face mais frágil, ela tem que ser apresentada ao Senhor, e não a homens. O nosso maior sofrimento, muitas vezes a gente vai viver no secreto com o nosso Deus. Porque depois que o Senhor se levanta desses momentos de orações, Ele já se levanta como um cordeiro mudo. Ele não vai mais pedir para o Senhor não permitir que ele viva aquilo. Ele encerrou o seu momento de oração dizendo: todavia, Senhor, seja feita a sua vontade. A Bíblia diz que quase imediatamente ele se levanta. E Judas chega com a turba que foi para tomar o nosso Salvador, tomar o nosso Senhor. Jesus até questiona: vocês vieram armados? Eu estava no meio de vocês até agora. E com um beijo, o nosso Senhor, ele é traído. E já neste momento, ele é levado com violência, primeiro à presença de Caifás, que era o sumo sacerdote. E eles tinham preparado testemunhas para, de alguma forma, condenar Jesus. Independente do que Jesus dissesse, o cenário estava preparado para a sua morte. Ai daqueles por meio dos quais o Filho do Homem é entregue. Mas a gente sabe que um plano do Senhor já estava se estabelecendo. Tudo foi exatamente da forma como Deus estabeleceu. E é importante a gente entender essas duas coisas, irmãos. Existe maldade no coração das pessoas. E isso não pode ser ignorado. Mas isso não impede que o plano perfeito de Deus se estabeleça nas nossas vidas. Deus usa até a maldade que muitas vezes nos cerca para fazer a vontade dele nas nossas vidas. E isso nos traz paz. E isso nos traz confiança. O controle soberano está nas mãos do nosso Deus. O homem nunca vai. O inferno nunca vai além do limite que Deus estabeleceu. Amém? O Senhor vai para a mão de Caifás, e quando ele declara que ele é o Filho de Deus, Caifás faz uma cena, rasga as vestes, diz que ele blasfemou e que nem precisa mais de testemunhas. A seguir ele é levado ao governador, que tem o título de Pôncio, que é Pilatos. E ele só foi levado até Pôncio Pilatos porque ele era quem tinha a autoridade neste mundo para estabelecer a pena capital, a pena de morte, a crucificação. O sumo sacerdote não poderia fazer isso. E ele é advertido pela sua esposa, falando: olha, não se meta com esse justo, porque eu lutei, eu senti a noite inteira que ele era justo, não se meta com isso. E Pôncio Pilatos, ele até tenta sair daquela forma, de uma forma que ele não se envolvesse muito. E a forma como ele estabelece isso é porque na Páscoa havia-se a prerrogativa de se liberar alguém que estava preso. E ele tem uma ideia, ele diz: vou fazer o seguinte, vou sugerir então que Jesus seja liberto pela Páscoa. Porque a outra possibilidade era alguém chamado Barrabás, que era conhecido por eles. Ele era um malfeitor, era uma pessoa que todo o povo que estava ali conhecia. Cometia roubos, estava envolvido com uma turma de assassinos. E Pôncio Pilatos chega a pensar: eles não vão, é incoerente escolher uma pessoa que faz mal a eles, a uma pessoa na qual não foi achado mal nenhum. Mas isso não é suficiente. E a gente sabe o que a multidão grita naquela noite: liberta Barrabás. Só que existe algo muito profético aqui também, irmãos. A palavra Barrabás significa filho do homem. E Barrabás, os crimes que ele havia cometido, a sentença que ele receberia era a crucificação. Só que existe um porém, era justo.
Era merecido, era coerente, era justiça que Barrabás fosse crucificado. E quando o povo grita que Barrabás fosse solto e Jesus, que não merecia, fosse crucificado, estava sendo anunciado algo profético, irmãos. A cruz era para nós, para os filhos dos homens, para os pecadores, para aqueles que obviamente mereciam a justiça cumprida em nós, na nossa carne. Mas aprove ao Senhor poupar Barrabás, poupar aos filhos do homem e fazer com que o Filho de Deus fosse condenado no seu lugar. Aquele que não tem pecado foi feito pecado por nós. Aquele que não tinha culpa nenhuma é levantado no madeiro, ao qual é profetizado que todo aquele que é levantado no madeiro era maldito. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Isso é profético, irmãos. Isso é para a gente entender que era para a nossa vida. E aí se inicia o partir do pão. O partir do corpo de Jesus. Jesus é, nesse primeiro momento, esmurrado. E estes homens questionavam: profetiza-nos, Cristo, quem foi que te esmurrou? Depois Jesus passa a ser chicoteado, e não era apenas com tiras de couro, mas nesse couro haviam pregados pedaços de ossos, às vezes pedaços de metal, pedaços de porcelana, para que quando o chicote encontrasse o corpo de Cristo, não fosse apenas a sua pele que fosse dilacerada, mas a cada chicoteado os cortes iam cada vez mais profundos, chegando aos músculos. Jesus sangrava muito após o chicoteamento. Quando a gente pega aquele cálice e a gente escuta mais uma vez sendo ministrado: este é o meu sangue que é derramado por vós. Literalmente o sangue do Senhor Jesus foi derramado. Não é um rito religioso, somos nós trazendo à nossa memória algo grandioso que foi feito. Cada chicotada daquela a gente não consegue imaginar, foi sentida pelo Rei da Glória, foi sentida pelo justo, foi sentido por aquilo que é bom, pela perfeição, pelo amor. Ele não merecia a coroa de espinhos. Hoje, meditando, estudando, os espinhos que tinham naquela cruz não eram os espinhos de roseira que a gente conhece, pequenininhos. Eles tinham uma média de até 2 polegadas, e cada polegada chega a quase 3 centímetros. Era uma coroa de espinhos com espinhos de quase 6 centímetros. O couro cabeludo é a parte do nosso corpo mais irrigada. Adentrar com essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus levou a um intenso sangramento. Este é o sangue derramado, a nova aliança em favor de vós para a remissão de pecados. Nós estamos falando do nosso Deus num sofrimento intenso, irmãos. E essa é a noite que o Senhor estabeleceu para nós trazermos à nossa memória o sacrifício. Sacrifício envolveu dor e intenso sofrimento do nosso Deus. E aí eu não posso não me questionar. Às vezes a gente não quer suportar nada. A gente quer um cenário perfeito. A gente quer tudo lindo, tudo do nosso jeito. Aí a gente vai lembrar que cada espinho tinha quase 6 centímetros. O Senhor então é amarrado na primeira parte da cruz, que é a parte dos braços. E esse pedaço ele tinha por volta de 50 quilos. E uma coisa é você carregar 50 quilos jogando no braço. A gente vê homens fazendo isso. Outra coisa é você carregar 50 quilos com os braços estendidos, com umas costas já dilaceradas e com uma coroa de espinhos na cabeça. Jesus é levado então e inicia-se a crucificação. E aí é tão fácil falar essa frase, né? Jesus morreu na cruz.
Mas quando a gente para pensar, qual é a causa-morte de uma pessoa que morre crucificada? A crucificação, irmãos, ela era a sentença de morte mais violenta que existia na época. As pernas ficavam num ângulo assim de 45 graus e isso é antinatural, não é anatômico. Significa que quando eles atravessaram os pés de Jesus com os cravos e as pernas ficaram nessa posição, fora a dor dos cravos, em pouco tempo, os músculos entram em colapso e Jesus começa a sentir câimbras terríveis. E só que os seus braços também já haviam sido crucificados. Anatomicamente, o pulso faz parte da mão. Muito provavelmente, os cravos não atravessaram as palmas das mãos, porque não há osso suficiente grosso aqui, e ele iria romper a mão. Então, o costume da época era se crucificar aqui, que fica entre os ossos, que iriam ajudar a sustentar os braços estendidos, só que tem um problema. Aqui se passa o principal nervo do nosso braço. Quem já teve tendinite sabe que esse nervo inflamado é uma dor que a gente não consegue levantar o braço. O cravo atravessar a mão de Jesus rompeu este tendão. A gente não consegue mensurar a dor do rompimento com a dor do cravo atravessando. Jesus nessa posição, e para cada vez que ele ia respirar, ele tinha que alternar o seu peso entre os músculos das pernas e os músculos do braço. Só que muito rápido entra em colapso os músculos das pernas. Então todo o peso começa a ser sustentado pelo braço. Cientificamente, em 1982, um médico, ele começou a relatar, de acordo com seu conhecimento médico, era a sua especialidade de estudo, fisicamente o que aconteceu no corpo de Jesus, por que ele morreu. E ele diz que todos os ossos, desde o pulso até os ombros de Jesus, eles foram deslocados. Provavelmente o braço de Jesus ficou com mais de 20 centímetros no final da sua morte, comparado a antes da crucificação. Ele foi se estendendo, se deslocando, porque a gravidade puxando o peso do corpo. E involuntariamente, é diferente do que a gente vê nos filmes, né? Jesus crucificado ali paradinho no mesmo lugar, não. Cada vez que ele ia expirar e inspirar, ele precisava mover o seu corpo na cruz. Esse movimento, no final, chegou a quase 30 centímetros, entre indas e vindas, num esforço para manter o seu corpo respirando. Pouco tempo depois, a caixa torácica também se desloca. E aí a posição do pulmão já é cada vez mais inviável para que ele respire. Cada vez há menos oxigênio, cada vez há mais dor para o movimento sendo feito. Vai se acumulando gás carbônico dentro do peito de Jesus. Vai se acumulando água em volta do coração, dentro do pulmão. Até que chega um momento que o seu corpo vai literalmente entrar em colapso. E ele já não vai mais conseguir respirar. Aquele que é o sopro de vida nas narinas dos homens. Aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. É um sofrimento esse partir do corpo, que essas poucas palavras que eu disse aqui, irmãos, não são fidedignas para traduzir para nós. Esse sacrifício de Jesus envolve um grande sofrimento físico, emocional, porque ele foi abandonado por todos que ele amava. Ele foi traído, ele foi negado. Não bastasse isso, a gente sabe que o nosso Deus é santo, 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 e no momento que o pecado de toda a humanidade é derramado sobre ele, a presença de Deus Pai precisa se retirar do Senhor, e é por isso que ele declara essa frase, que é uma das 7 que ele declara na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava verbalizando tudo isso que está acontecendo no meu físico, Senhor, dói menos do que a ausência do Senhor, do que a falta da presença do meu Pai comigo. Hoje a Páscoa ela tem um outro significado para nós.
Por isso que é errado nós judaizarmos a nossa Páscoa. Por isso que é errado nós comercializarmos a nossa Páscoa, apesar de toda a influência da mídia que existe para que seja feito isso. Foi amargo. Foi muito dolorido. E o mais impressionante, irmãos, o mais impressionante, porque nós temos até representados aqui, Jesus, ele não foi crucificado sozinho. Só que os ladrões que foram crucificados com ele, todos os outros que morreram desta forma, eles realmente eram malfeitores, eles mereciam algum tipo de condenação, porque os seus atos eram maus, mas Jesus não merecia. Jesus, ele tinha todo o poder, irmãos, para qualquer momento tornar completamente são o seu corpo e descer da cruz de forma heróica, de forma poderosa. Mas ele escolheu ser fiel até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu até a última consequência do plano de salvação do Pai. Ele tomou sobre si as nossas dores. Aquelas dores não eram dele, ele não merecia. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele enfermou, ele sentiu muita dor para nos colocar em liberdade. Ele foi condenado para que nós pudéssemos ser salvos. O sangue dele foi literalmente derramado. E eu clamo em nome de Jesus que dessa noite em diante, todas as vezes que eu tomar a ceia na minha mão, o Espírito Santo traga com mais intensidade isso à minha memória. Que a gente nunca participe de uma ceia como se nós estivéssemos tomando lanche. Quando a gente escutar esse texto sendo lido, este é o meu corpo que será partido, que será entregue por nós, a gente consiga entender que isso foi sentido, que isso foi vivido pelo Rei da Glória, pelo Autor da vida, por aquele que nunca pecou. E a enfermidade e as dores dele nos salva, irmãos. Nos salva, irmãos. E como isso precisa gerar gratidão no nosso coração. Quando a gente vai celebrar a Páscoa agora, a gente já não pensa mais na passagem do espírito da morte sobre o Egito. A gente pensa na cruz. E a cruz, ela é sempre simbolizada para nós assim, vazia. Porque apesar do intenso sofrimento que foi vivido, não foi pregado como eu estou pregando aqui nessa noite, ele foi vivido, experimentado pelo nosso Deus. A cruz está vazia. Ao final daquela noite, daquele dia, a cruz já estava vazia. Eles não queriam, seria incômodo para eles. Contaminaria o sábado santo deles, os corpos dos condenados na cruz. Então eles resolvem tornar o processo mais rápido, porque apesar de ser tão doloroso, poderia levar dias para uma pessoa morrer na cruz. Eles então resolvem quebrar os ossos dos outros dois que haviam sido crucificados com Jesus, mas quando eles chegam em Cristo, a profecia é respeitada, porque toda a palavra do Senhor se cumpre, Jesus já está morto. Seu lado então é atravessado por uma lança, sai água do Senhor, e eles veem que Jesus já estava morto, não seria necessário que suas pernas fossem quebradas. Antes de se encerrar aquele dia, Jesus é sepultado, como nós representamos neste cenário. E a cruz já estava vazia. Mas antes desse momento, o Senhor vai dizer algo para nós. O Senhor vai dizer que tudo aquilo que era impossível que nós alcançássemos, que o peso do preço daquilo que nós devíamos ao Senhor estava sendo pago.
a cédula de condenação que existia contra nós estava sendo rasgada, como o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para anunciar a toda a humanidade. Jesus dá um brado naquela cruz dizendo: está consumado. Está consumado. Aquilo que eles não poderiam fazer, eu fiz. Eu pago o preço, eu derramo o meu sangue, para que todo aquele que crê seja feito filho de Deus, para que eles sejam transpassados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, para que eles não mais sejam condenados, mas salvos pelo sacrifício deles. O Senhor gritou naquela cruz sozinho, naquela cruz, pagou um preço sozinho, por isso toda honra, toda glória e todo louvor é exclusiva dele. O Senhor abriu com o seu sangue um novo e vivo caminho que nos leva, que nos reconcilia com Deus. Está consumado. Isso nos traz paz nessa noite. Vamos adorar ao Senhor porque Ele é digno.